Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos agradecer constantemente a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecermos a este Pai que nos concede constantemente oportunidades. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos reunirmos aqui para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Agradecemos imensamente a todos vocês que aqui se fazem presentes. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima. O capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 33. Como nós sabemos, já falamos algumas vezes, este livro é composto por 50 capítulos. E hoje estudaremos então o capítulo 33, que tem como título Lembrando a Parábola. Então aqui Humberto de Campos nos traz uma narrativa maravilhosa, com ensinamentos profundos, lembrando a parábola dos talentos. Prestemos bastante atenção nesta narrativa de Humberto de Campos, quantos esclarecimentos ele nos deixou aqui através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Mas antes de começarmos estas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a de número 167. Mas antes quero abraçar fraternalmente a nossa irmã Carlúcia Mendes, a nossa irmã Maria Goretti, a nossa irmã Vilma Guimarães, que estão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sem sombra de dúvida que tem outros irmãos e irmãs que já estão conectados, mas que não conseguimos visualizar aqui neste momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e muito obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários, pelos compartilhamentos, porque assim vocês estão também participando do trabalho da semeadura do Evangelho do Cristo. Então a mensagem 167 de Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria, ele nos diz da seguinte maneira: não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Então aqui Pastorino nos chama a atenção para não perdermos o equilíbrio, não ficarmos zangados, não perdermos aquela chamada paciência, ou seja, não nos impacientarmos. E ainda ele diz: não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Então aqui ele fala de uma série de desequilíbrios ou de comportamentos desequilibrados, tal qual a inveja, a malícia, a ideia de vingança, o ressentimento. Temos que nos esforçar para que não se instalem, não encontrem lugar em nossa mente. Então não podemos agir com inveja, não podemos agir com malícia,
Não podemos agir com esta ideia de vingança, nem tampouco agir com aquela ideia e carregar conosco o ressentimento. E ainda ele diz, essas emoções, ou seja, inveja, malícia, vingança, ressentimento, criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a sua saúde. Sem sombra de dúvida que esses comportamentos só nos trazem problemas. Esses comportamentos, conforme ele nos disse aqui, a inveja, a malícia, a vingança, ressentimento, ódio, orgulho, vaidade, só problemas nos trazem. E aí ele encerra dizendo, cultive. Isso nós precisamos cultivar sim, como um canteiro belíssimo de flores. Então ele diz, cultive a paciência, cultivemos a paciência, cultivemos a tolerância, cultivemos a ideia e a prática do perdão, cultivemos a prática e a ideia do amor para com todas as criaturas. Isso sim, nós precisamos cultivar, nós precisamos nos esforçar constantemente para cultivarmos estes belíssimos canteiros na nossa mente de paciência, tolerância, perdão, amor, fraternidade, amizade, harmonia e assim sucessivamente. Então, fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo de número 33, que tem como título Lembrando a Parábola, conforme dissemos no início, onde Humberto de Campos faz aqui um lembrete, conta uma história, faz uma narrativa, lembrando a parábola dos talentos. Conforme nós sabemos, a parábola dos talentos, aquela narrativa feita por Jesus, conforme anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 25, versículos 14 a 30, quando Jesus inicia a narrativa nos falando que o Senhor, ou seja, Deus, age como um homem rico que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores, 3 de seus servidores, e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao outro, a cada um segundo a sua capacidade. Então aqui Jesus, nesta narrativa, faz um lembrete que o Senhor entregou a cada servo uma quantidade de talento de acordo com a capacidade de cada um, a capacidade desenvolvida de cada um. Então, aquele que tinha uma capacidade mais desenvolvida recebeu 5 talentos. Aquele que era intermediário recebeu apenas 2 talentos. E aquele que tinha desenvolvido pouca capacidade na administração recebeu apenas 1 talento. Então, assim age o Senhor com todos nós durante a nossa caminhada. Mas é importante nós lembrarmos que todos nós temos já capacidades desenvolvidas para administrarmos esses talentos e que nós temos em nossas mãos talentos preciosíssimos para administrarmos, tais como os nossos filhos, tais como aquelas pessoas que nos foram colocadas em nosso caminho, na condição de parentes, na condição de amigos, na condição de esposo, de esposa, de sogro, de sogra, de cunhado, nossos colegas de trabalho, bem como as nossas capacidades intelectivas, o nosso próprio trabalho, a religião que nós frequentamos, tudo isso são talentos que o Senhor da vida nos confiou, de acordo com a capacidade de cada um de nós. E como nós sabemos e podemos observar, que tem muitas pessoas, muitos de nós, que para administrarmos pouca coisa, temos uma dificuldade enorme.
ao passo que tem outras pessoas com capacidade mais desenvolvida que atuam ao mesmo tempo em várias áreas. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando em diversas áreas, seja da educação, da educação intelectual, ou seja, a instrução intelectual, eles atuam no segmento da saúde, seja na condição de médico, na condição de enfermeiro, atua no movimento religioso, atua no movimento filantrópico, ou seja, está atuando em várias áreas ao mesmo tempo. E às vezes até a gente questiona como que essa pessoa arruma tempo para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ao passo que às vezes a gente está fazendo uma ou duas atividades e já nos achamos muito ocupados, já não temos tempo para mais nada. Então, sem sombra de dúvida, Jesus aqui na parábola dos talentos deixou isso bem claro, segundo a capacidade de cada um. Então, sem sombra de dúvida que todos nós um dia teremos esta capacidade de administrarmos vários e vários talentos ao mesmo tempo. E aí chegamos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 33, quando ele nos diz o seguinte: ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Então aqui Humberto de Campos, ele não fala desta forma, mas aqui ele está falando como naquele momento quando estávamos no mundo espiritual e fomos enviados para a terra. Então aqui ele fala que o Senhor enviou 3 servos para uma propriedade distante, ou seja, para a terra, onde outros milhares de trabalhadores já se encontravam em diversos degraus da virtude e da sabedoria, que estavam aqui já lavrando a terra em louvor de sua grandeza divina. Então aqui Humberto de Campos fala que o Senhor mandou 3 servidores, e ao primeiro, assim como na parábola dos talentos, ao primeiro ele entregou 5 talentos. Ele entregou 5 talentos e disse a ele da seguinte maneira, e prestemos atenção, quais foram os talentos, esses 5 talentos, na narrativa de Humberto de Campos, que este primeiro servidor, de acordo com a sua capacidade, os 5 talentos que ele recebeu. Então o Senhor disse a este primeiro servidor, conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. Então ele lembrou àquele servo que estava recebendo 5 talentos, que aqueles 5 talentos que ele estava entregando a ele, serviria e que era, na verdade, um tesouro da alegria, são tesouros da alegria e da prosperidade. E aí ele disse, estou te entregando os seguintes talentos. Estou te entregando o talento da saúde, estou te entregando o talento da riqueza, estou te entregando o talento da habilidade, do discernimento e também a autoridade. Então, este primeiro servidor recebeu esses 5 talentos, a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. E ainda o Senhor da vida disse àquele servidor, multiplique esses talentos aonde fores, ou seja, multiplique a saúde, multiplique a riqueza, multiplique a habilidade, multiplique o discernimento, multiplique a autoridade em qualquer lugar onde você estiver, em benefício de todos os meus filhos e teus irmãos. Então ele disse, multiplica esses talentos aonde fores em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, estão em situação inferior à tua,
avergados ao solo do planeta, aqui levarás minhas bênçãos. Se esforcem para que aprendam de forma mais intensa estes esclarecimentos. Então ele disse desta forma, que aqui existiam outros irmãos daquele servidor em situação bem pior do que a dele. E aí ele diz, na sequência, Humberto de Campos, ao segundo, o Senhor da vida entregou 2 talentos e acentuou da seguinte maneira: transporta contigo estas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e ao auxílio. Ao passo que o primeiro recebeu aqueles 5 talentos destinados à alegria e à prosperidade, este segundo recebeu 2 talentos destinados ao esclarecimento e ao auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Então, o primeiro servidor recebeu os talentos da saúde, da riqueza, da habilidade, discernimento. O segundo recebeu os talentos da inteligência e do poder. E ainda o Senhor acrescentou: estende estes talentos, estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E aí Humberto de Campos acrescenta que ao terceiro servidor confiou apenas 1 talento e esclareceu da seguinte maneira: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. Então ele disse ao servidor, antes de identificar qual talento ele estava entregando a ele esclareceu que era a lâmpada divina. Apossa-te desta lâmpada divina e siga adiante. E aí ele esclareceu: estou te entregando o talento da dor. Aí você pode falar assim, mas ninguém merece, né, receber o talento da dor. E aí ele diz que o talento da dor é o dom celeste da iluminação espiritual. Então o Senhor esclareceu a este servidor que a dor é o dom celeste da iluminação espiritual. Acende esta lâmpada em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Então ele orientou aquele servidor que recebeu este talento, que aos nossos olhos um talento muito complicado de se administrar, mas que ele identificou ao servidor que era uma lâmpada sublime, que é um dom celeste da iluminação, e ele pediu para que ele acendesse aquela lâmpada no campo de trabalho em favor dele mesmo e dos demais irmãos de jornada. E aí Humberto de Campos acrescenta que em seguida o Senhor da vida fixou os 3 colaboradores que partiram e explicou. Então o Senhor, ao fazer esta distribuição, ainda disse aos servidores: aguardá-los-ei de regresso para as contas. Então ele falou: vocês irão para o trabalho, para o campo do trabalho, levando estes talentos que eu estou entregando a cada um de vocês segundo as suas capacidades, e estarei aqui aguardando para a prestação de contas. E aí Humberto de Campos acrescenta que o tempo correu rápido e veio o dia em que os mensageiros voltaram à pátria do lar, ou seja, voltaram à pátria espiritual. O soberano esperava-os na porta, esperançoso e feliz. E aí Humberto de Campos acrescenta que, fim das saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhes 10 talentos, relacionando
Então aqui Humberto de Campos, assim como na narrativa de Jesus, nas anotações do evangelista Mateus, conforme fizemos a citação no início, aqui Humberto de Campos fala que o primeiro servidor entregou ao Senhor os seus talentos multiplicados, os seus talentos em dobro, ou seja, devolveu. Ele tinha recebido 5 talentos, o talento da saúde, da riqueza, da habilidade, discernimento e autoridade, e ele devolveu ao Senhor 10 talentos. E aí diz Humberto de Campos que o Senhor, ao receber, conversando com o servidor, recebendo aqueles talentos, então o servidor disse da seguinte maneira ao Senhor: Senhor, eis as tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. E aí ele explica que, agindo lá na terra, respeitando a saúde, adquiri o tempo. Ou seja, respeitando a saúde, adquiriu o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E ainda, distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. Então aqui, aquele que recebeu 5 talentos, devolveu ao Senhor, trabalhando corretamente durante o período que ele ficou na administração dos 5 talentos, ele devolveu ao Senhor o talento do tempo, o talento da gratidão, o talento da estima, o talento do equilíbrio e o talento da ordem. Somando-se os outros 5 talentos que ele tinha recebido inicialmente, ele devolveu ao Senhor 10 talentos. E aí vem Humberto de Campos, na narrativa, e ainda diz o seguinte, que o justo abençoou e explicou: já que tu fostes fiel nestes negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Então o Senhor respondeu a ele: você foste fiel, tu fostes fiel a tão pouca coisa, na administração de tão pouca coisa, então eu te confiarei a administração de coisas bem maiores. À medida que você for se capacitando, maiores serão as suas capacidades, e sendo maiores as suas capacidades, maiores serão os valores, simbolicamente falando, que estarão sob a sua administração. E aí Humberto de Campos acrescenta que aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando. Então aquele segundo, que havia recebido 2 talentos, a inteligência e o poder, devolveu ao Senhor aqueles 2 talentos e informou: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. E aí ele explica de que forma ele multiplicou, ele dobrou aqueles talentos. Elevando a inteligência, elevando e exercitando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. Então aquele que recebeu os talentos da inteligência, do poder, ele trabalhou corretamente, e desenvolvendo a inteligência, ele adquiriu a possibilidade de maiores trabalhos, da mesma forma que, submetendo o poder à vontade de Deus, ele também desenvolveu o progresso. E aí Humberto de Campos acrescenta que o pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelastes lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito.
das grandes tarefas. E aí Humberto de Campos acrescenta o seguinte: logo após acercou-se o terceiro e último servo da expedição e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, disse ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Então aqui ele informa ao Senhor que ele havia entregado a ele, quando mandou ele para o campo do trabalho, ou campo de trabalho, ele tinha entregado a ele uma indesejável herança, um indesejável talento, que era o talento da dor. E ainda ele acrescenta: sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo-te o juízo, escondi o talento da dor na terra e reponho-a agora em suas mãos, da mesma forma que recebi. Então ele disse que não teve condições de administrar o talento da dor naquela condição de oportunidade, de iluminação espiritual, naquela condição de uma lâmpada sublime para a nossa iluminação, como uma professora da vida. Então, diz ainda Humberto de Campos, na narrativa e nas palavras daquele terceiro servidor: esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Sem sombra de dúvida que este talento chamado dor é uma dádiva, é um talento difícil de carregar, difícil de administrar. Poucos de nós já sabemos verdadeiramente administrar esse talento na condição de uma lâmpada sublime, na condição de um dom celeste de iluminação espiritual. E ainda Humberto de Campos diz que o terceiro servidor disse ao Senhor: constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Por onde eu passei, a dor sempre se constituiu de desagradável recordações. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível, ainda acrescenta o terceiro servidor, é impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Então aqui o terceiro servidor acrescentou nestas informações ao Senhor da vida, mas o Senhor da vida sabe de tudo isto. Ele disse que era impossível obter lucros ou vantagens com este talento chamado dor, que é impossível ou quase impossível administrá-lo na vida. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. E aí Humberto de Campos acrescenta que o poderoso, ou seja, o pai da vida, contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Porque, via de regra, nós nos comportamos assim, nós não examinamos a dor, conforme Chico Xavier nos esclarece, que todas as vezes que a dor batia à porta dele, a pergunta que ele fazia era: o que esta dor quer ensinar-me? O que eu ainda preciso aprender com esta amiga dor, coisa que eu ainda não aprendi, ou seja, lição que eu ainda não aprendi e que eu preciso aprender. Ou seja, Chico Xavier, conforme nós encontramos em suas biografias, ele examinava aquela dor, ou examinava aquele depósito, aquele talento que estava chegando às suas mãos. Então o Senhor da vida questiona ao servo como administrar se você nem se deu ao trabalho de examinar o depósito que eu lhe confiei.
E ainda acrescenta: como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Já que a dor é esta lâmpada sublime para a iluminação da nossa caminhada, como iluminar o caminho se mantivermos esta lâmpada apagada? E ainda o Senhor acrescenta: tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Então aqui o Senhor informa que, simbolicamente, ele precisaria ter trabalhado alguns gramas. E como ele não trabalhou, que aquela preguiça em trabalhar alguns gramas seria, doravante, toneladas de sacrifício. E ainda ele diz: criastes fantasma que nunca existiram, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Então é assim que nós ainda, a maioria de nós, ainda nos comportamos. Nós multiplicamos preocupações, nós elevamos, potencializamos possíveis dores que poderão nos alcançar. E ainda ele diz: nós gritamos, nós esperneamos como simples tolos. E ainda ele acrescenta: por fim tu atiraste o tesouro no pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. Então aqui ele esclarece que a maioria de nós ainda agimos desta forma, na condição de preguiçosos e insensatos. E aí Humberto de Campos acrescenta nas palavras do Todo-Poderoso da seguinte maneira, esclarecendo o que é a dor na nossa vida. Porque, como já falamos em vários outros momentos, que Deus não quer que soframos, que o sofrimento é o resultado das nossas escolhas. Mesmo Deus não querendo que soframos, ele permite que soframos, porque a dor é o resultado, em sendo o resultado das nossas escolhas, é esta lâmpada sublime, é este dom celeste da iluminação espiritual. Então aqui ele esclarece, o Senhor da vida, que a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta e luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei, volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. Ou seja, você fez a escolha equivocada. Você arcará com as consequências, porque a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho e também do caminho de outros irmãos de jornada. E aí Humberto de Campos encerra: e o servo que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Assim, nós nos comportamos, a maioria de nós, que só entendemos ou iremos entender o verdadeiro sentido desta lâmpada do sofrimento quando estivermos sozinhos, desamparados nas trevas exteriores da nossa própria ignorância. Aproveitemos estas oportunidades para administrarmos esses talentos. Aí você pode falar o seguinte: mas administrar o talento da saúde, o talento da riqueza, o talento da habilidade, o talento do discernimento, a autoridade, multiplicando na forma de tempo, na forma de gratidão, na forma de estima, na forma de equilíbrio, na forma de ordem, bem como multiplicar o talento da inteligência na condição de trabalho e ainda o poder na condição de progresso. Isso é muito mais fácil do que administrarmos o talento da dor. Sem sombra de dúvida
que para a nossa inteligência ainda tão pouco desenvolvida, a nossa inteligência ainda tão limitada, sem sombra de dúvida que nós julgamos e pensamos desta forma. Mas se não nos capacitarmos, não teremos condições de administrarmos a saúde, porque quando temos saúde, nós metemos os pés pelas mãos e adquirimos para a nossa vida doença. Quando nós temos riqueza, também exageramos. Quando nós temos habilidade, quando nós temos discernimento, autoridade, se realmente não construirmos em nós essas condições de bons administradores, nós não teremos condições de administrar esses talentos de forma correta. Mas quais forem os talentos que tivermos em nossas mãos, que possamos ser fiéis administradores, fiéis no pouco, que sem sombra de dúvida, amanhã nos será confiado muito mais e teremos condições de administrar esses novos talentos multiplicados e outros também que receberemos do Senhor da vida, porque sem sombra de dúvida, quanto mais nós desenvolvermos as condições de administrarmos os talentos do Senhor da vida, maiores serão estes depósitos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Abraço fraternal a todos e a todas.